mais um encontro do curso para novos membros da Igreja Presbiteriana de Fragoso. Eu sou o pastor Diego Ramon e aqui comigo alguns dos nossos irmãos que já chegaram, outros que ainda possivelmente estarão chegando. E nós hoje vamos falar sobre a teologia do culto reformado. E para isso nós vamos primeiramente orar e depois eu vou compartilhar a minha tela no aplicativo Confi, com fé, né, para que os irmãos acessem aqui o material de hoje, que vai ser a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, que fala sobre o culto religioso e o domingo, ok? E a partir dele, do material, nós vamos discutindo várias questões importantes a respeito tanto do culto reformado como do Dia do Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta noite bendita, te louvamos pela estiada da chuva, o que favorece, Deus, os moradores, em especial das áreas de risco, na região metropolitana do Recife. Ó Deus, te agradecemos por ter o cuidado conosco, pelo acordar, pela oportunidade que tivemos de nos alimentarmos, de respirarmos, de termos saúde. E, ó Deus, diante de todas essas bênçãos, nós só temos motivos para te louvar. E ainda mais, Senhor, a bênção maior que nos foi dada por meio da obra bendita do teu Filho Jesus Cristo, que por nós morreu, se entregou, nos dando vida eterna. Nós que outrora éramos perdidos, fomos achados. Nós que estávamos distantes, fomos aproximados. Nós que estávamos condenados, fomos salvos por meio da graça, mediante a fé. Te louvamos por esse grande privilégio. Obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados. Eu vou então compartilhar a minha tela. A partir desse momento, vocês estarão acompanhando aqui a abertura do material. Muito bem, irmãos. Enquanto o material está aqui exposto, deixa eu perguntar para vocês. O que é culto? O que é culto para vocês? O que seria o culto cristão? Vamos lá, vamos interagir um pouquinho nesse início de aula. Aí eu vou precisar que vocês falem, que vocês me mandem áudio aí. Apertem o microfone e deem a opinião de vocês. O que é culto? No meu caso, eu vou estrear aí dizendo que é um momento de adoração comunitária com os irmãos. Legal. Legal. Um aspecto importante. Culto é comunitário. Muito bem. Maravilha. Quem mais? Anderson. Diz aí, Anderson. Cada um com uma contribuição aí. O que é culto? Culto. Opa, pode falar. Momento de adoração. Muito bem. Muito bem. Maravilha. O culto é um momento de adoração. Perfeito. Pode falar, Anderson? É um momento de forma mais básica, né? Aqui vou entrar. Acho que é um momento em que você pode, além de de ser um momento de adoração, né? É um momento também de comunhão, né? Com o indivíduo, né? O ser a quem a gente presta esse culto, né? A adoração, a comunhão. E tem toda aquela questão de que Deus ele dá ordem a Adão, né? De zelar, né? Pela a integridade do ambiente, né? Em que está sendo adorado também, que é o aspecto do culto, cultivo e a cultura, né? Então eu vejo muito que a questão do culto, ela tem essas formas, né? Ela tem o momento do culto individual, em que é você e o determinado ser, né? Que é Deus. Tem o culto coletivo, né?
que é onde a gente mais tem o contato, né, de forma diante do nosso da cultura mais brasileira, né? É onde a gente se reúne, né, o culto público, e é onde a gente pode, como que eu posso dizer, devotar, né, um pouco do nosso tempo, dos momentos de adoração, né, a uma determinada divindade, né? E aí a gente pode remeter a Deus, né? Bem, Em forma mais resumida, que eu não vou conseguir falar de uma forma tem muito uma simples não, definição assim, eu sei. porque senão eu vou me alongar muito, deixa pra lá, deixa quieto isso aí. Eu tentei só, senão eu ia falar, é o momento da doação também. Eu sei, entendi. Tá bom, legal, legal. Léo, Leonardo Eugênio, quer falar alguma coisa aí? O que é culto, Léo? Eu tava tentando desbloquear como é O que diz o microfone. áudio aqui, o microfone. Tá certo. Então, quando escuto essa palavra culto, eu me lembro do versículo de Romanos, né? Romanos capítulo 12, versículo, acho que é o versículo 1 e 2, né? Que Paulo fala lá que rogava pelas compaixões de Deus que apresentássemos nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Que é o culto racional, né? Uhum. Então, por esse texto aí, eu vejo que culto seria toda a forma de vida consagrada a Deus, né? Então, Certo, por esse texto, né, eu compreendo dessa forma, certo. todo o nosso estilo de vida, né? Então, todas as nossas atitudes, pensamentos, comportamentos, enfim, Legal. tudo que a gente fizer, é, Deve ser oferecido a glorificarmos Deus. ao Senhor com isso e honrarmos ao Senhor com isso. Mas também sabemos que a palavra assim, culto, de maneira solene, ela quer dizer justamente esse ajuntamento, né, de Uhum. pessoas com o propósito de adorar o Senhor, né? Uhum. Legal, legal. Perfeito. Cheguei a ler nenhum livro sobre, sobre isso, não, Muito mas bem, eu vamos, pretendo nós vamos aprender mais. hoje, isso, nós vamos hoje à luz da confissão de fé. São 5 pontos aqui, discutir um pouco a respeito. Vejam, irmãos, eu queria caminhar com vocês um pouquinho aqui na escritura, de maneira assim, bem panorâmica, certo? Onde é que a gente encontra o culto, né? Em primeiro lugar, a gente descobre que Deus sempre, sempre foi adorado, sempre. E que John Piper, né, ele diz o seguinte: se o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ele diz então, o fim principal de Deus é adorar, glorificar a si mesmo e gozar de si mesmo para sempre. Então sempre houve culto, porque Deus em si mesmo é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Quando ele cria o homem, nós vamos ver no jardim o encontro ao cair da tarde de Deus com o homem. Não sei se vocês lembram deste episódio. O que vocês acham que acontecia ali quando Deus descia e conversava com o homem no jardim? Não era culto? Era culto. O culto é convocado pelo próprio Deus e é o encontro de Deus com seu povo, do Criador com a criatura. Bem, quando o homem peca e nós vemos a queda, nós então percebemos. Deixa eu tirar aqui um pouquinho o compartilhar da tela, porque a tela tá compartilhada e eu estou falando que não tem muito a ver com a confissão ainda, né? Então agora vocês estão me vendo aí. Quando Deus
percebe que o homem pecou e vai ao encontro do homem a fim de indagá-lo. Observe que Deus mesmo estabelece a forma como esse homem deveria se relacionar com ele. Manda eles tirarem as folhas de figueira que eles haviam cozido para cobrirem suas vergonhas, e a partir dali Deus os expulsa do jardim. Então ali se criou uma barreira, né? A partir daquele momento nós vemos uma barreira entre o homem e Deus. Bem, onde é que nós vamos ver depois culto? A Bíblia diz que Caim e Abel, chegado o tempo, veja, de oferecerem algo a Deus. Então, veja que culto, embora seja, como o Léo bem colocou, né, a nossa vida toda, existe também e exige também um tempo, um tempo específico. Então, aqui já quebra aquela história das pessoas dizerem assim, eu não preciso ir para o culto, porque a vida toda deve ser um culto a Deus. Essa é a maior falácia, né? É a mesma coisa de eu dizer assim, eu não preciso tirar um tempo devocional, porque a minha vida toda é dedicada a Deus. Mas dedicar-se totalmente a Deus significa também dedicar-se um tempo a Ele. Aqui eu estou falando da devoção individual, tá? Quanto à devoção coletiva, a mesma coisa. Então nós cultuamos a Deus a vida toda, é claro. Quando eu estou indo para o trabalho, eu estou cultuando a Deus. Né? Quando eu estou fazendo exercícios, eu estou glorificando a Deus. Quando eu estou comendo, quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas para tudo isso você precisa dedicar tempo. Tempo para comer, tempo para o lazer, tempo para a família. E por que não um tempo específico para Deus? Então, culto é o encontro de Deus com o homem, com o seu povo, num tempo que Deus mesmo determinou. E aí, quando nós vamos para Caim e Abel, nós vamos ver um outro detalhe interessante. Deus não gostou da oferta de Caim, mas gostou da oferta de Abel. Aí tem muita coisa no texto para a gente matutar, né? Algumas pessoas focam na oferta, acham que a oferta de Caim não foi boa, a oferta de Abel é que foi. De fato, a Bíblia diz que Abel ofereceu das primícias, mas aquilo ali já era um prenúncio de Cristo. Cristo é as primícias, o primogênito dentre os mortos. Mas outro foco também é que Deus não estava preocupado necessariamente com a oferta. Deus estava preocupado com o coração do ofertante. Né? E o coração de Caim havia decaído. Né? Bem, depois nós vamos ver na caminhada, né, Jacó erigindo uma pedra, dizendo Deus está nesse lugar, este lugar é a casa de Deus, é a porta dos céus, depois que ele teve a visão da escada, tudo mais. Até que chega o livro do Êxodo, quando Deus estabelece o culto coletivo mesmo. A nação de Israel tinha acabado de ser formada, né, no deserto, e Deus estabelece todos os meios. Os animais, o tabernáculo, tal, e tudo aquilo que nós vemos em Êxodo, e depois com bem muitos detalhes, né, no livro de Levíticos. Aí nós vemos a instituição dos sacerdotes, dos levitas, tal, as cores das coisas e um monte de coisas. E depois nós vamos ver o povo adorando a Deus, adorando, Deus condenando a idolatria. Quando nós chegamos no tempo de Davi, nós já vemos, ainda no período do Êxodo havia músicos, né? Mas nós vemos Davi dando uma ênfase maior à música, construindo instrumentos, inclusive, né? Davi era um luthier, então Davi faz instrumentos. Depois nós vemos o estabelecimento do templo. Havia o tabernáculo, que era móvel, e aqui isso já nos indica também que o culto tem a ver com um local, né? Então, o tabernáculo, enquanto o povo estava no deserto, o tabernáculo era montado e desmontado, né? À medida que eles caminhavam. Então, montavam e desmontavam. Depois que eles chegaram à Terra Prometida, mantiveram essa estrutura. E chegou um tempo que Davi disse assim, ora, eu sou rei, tenho um palácio, um lugar bonito onde eu posso habitar,
né, de alvenaria, um local, né, estruturado, mas mas a arca de Deus fica andando de um lugar para outro. Então Davi desejou estabelecer ou construir um local. Esse local não pôde ser construído por ele. Deus disse que Davi era um homem que tinha matado, né, que tinha mexido com sangue, tinha ferido pessoas e deixaria então Salomão, seu filho, construir. Davi deixou toda a planta, tudo aquilo e muitos recursos, né? Davi era um homem muito rico e ele mesmo entregou ao Senhor muito ouro, muita prata, e depois o próprio povo, incentivado por Davi, também colocou muito dinheiro na construção do templo. O templo é muito suntuoso, né? Salomão construiu, veio material do mundo todo para madeira, cobre, enfim, para a construção do templo. E então a glória de Deus desceu naquele lugar e Deus disse que estaria com o seu povo quando eles estivessem reunidos ali para adorarem o seu nome. Bem, no período depois da construção do templo, nós vamos ver a queda de Israel e depois nós vamos ver a queda de Jerusalém com os babilônicos, né, os caldeus. E todo o templo foi destruído e o povo foi levado cativo para a terra de Nabucodonosor, para a Babilônia. Lá eles ficaram impedidos de cultuar a Deus. Ou quando foram convocados a tocar os seus instrumentos, eles se negaram a fazer isso, porque estavam numa terra estranha. Até que eles voltam tal, e reconstroem tudo. Ali, o que havia no culto judaico? Né? O que havia no culto do Antigo Testamento? Havia leitura do Pentateuco, em especial. Havia o cântico dos salmos. Havia também orações, haviam os sacrifícios, né? Os inúmeros sacrifícios para cada aspecto. Havia o sacerdote, que era um descendente de Levi, especificamente um descendente de Arão, né? Da tribo de Levi, descendente de Arão. Haviam os levitas, que eram divididos em 3 turnos. E o detalhe é que no culto o fogo não era apagado do altar, né? Os turnos viravam, mas o fogo permanecia aceso. Inclusive, tem um salmo de romagem, a gente fez a exposição do salmo de romagem há pouco, né? Que está aí no YouTube. Acho que é o salmo 117, que diz: louvai ao Senhor todos os povos, tal. Ergui as mãos para o santuário. E há uma palavra ali no Salmo 117 de convite para que os sacerdotes continuassem louvando a Deus, não cessassem de adorar o Senhor nos turnos da noite. Certamente batia o cansaço, né? Tinha menos gente e tal, mas o povo ia chegando, né? De todas as tribos iam chegando os judeus para adorarem a Deus, e quando eles chegavam, incentivavam que os sacerdotes continuassem adorando ao Senhor. Então o culto sempre foi algo central na vida de Israel no Antigo Testamento. Sempre foi algo central. Era a razão de ser. Era a expectativa da semana de encontrar-se com o Senhor e com o seu povo. Quando Davi tem essa visão, né, do povo chegando, ele era de Jerusalém, ficava no alto, o templo estava em Sião, mais alto ainda, mas Davi do seu palácio tinha a visão das 12 tribos chegando para adorar a Deus. E quando Davi tem essa visão, ele exclama dizendo: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena, sobre o monte Sião, ali ordena o Senhor
a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Pois bem, irmãos, tudo isso foi perdido durante o período que o povo passou no cativeiro, mas quando eles retornam, eles começam a reconstruir, chamar novamente os músicos, chamar os sacerdotes, começam a orientar o povo, porque alguns do povo, eles passaram 70 anos cativos, né? Alguns do povo não tinham nem conhecimento da escritura e não sabiam nem ler em hebraico. Então eles precisaram reaprender, né? Na Babilônia eles aprenderam uma língua que era misturada. Agora eles precisariam aprender a língua das escrituras para aprenderem a ler novamente, aprender a ler a palavra de Deus. Eu me refiro aos mais novos, né? Os mais velhos viram a reconstrução do templo feita por Esdras. E a Bíblia diz que quando eles viram, eles tiveram uma dupla emoção. A emoção de estarem de volta à terra, né, e de verem o templo ser reconstruído, mas também a emoção negativa, porque, ao contrário do antigo templo de Salomão, esse novo templo que eles haviam construído era um templo muito modesto, muito simples. Então o profeta Ageu traz aquela palavra para eles, dizendo que eles não deveriam se entristecer, porque a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Isso aí, eu sei que muita gente usa esse texto aí para dar as profetadas, né? Mas a glória da segunda casa não é se referindo especificamente ao templo modesto. Ali é uma profecia a respeito de Jesus. Jesus é a casa de Deus. E essa transição, né, de Esdras, em Esdras e Neemias, aí nesse período, ela acontece um pouquinho antes de um período de 400 anos, onde em algumas das batalhas, nós não sabemos especificamente qual, talvez a Batalha dos Macabeus, aquele templo foi destruído também. Então, com certeza não era se referindo àquele templo que o profeta Ageu profetizou. Porém, nós vamos encontrar, quanto ao templo, né? Nós vamos encontrar no Evangelho de João uma palavra que os discípulos disseram para Jesus: Mestre, vede que pedras e que construções. Se referindo ao templo de Esdras, que havia sido destruído, que havia sido reformado por Herodes. E havia passado mais ou menos 30 anos aquela reforma. Então Jesus diz assim: pois eu destruirei esse templo e reconstruirei em 3 dias. E os discípulos ficaram preocupados com aquela palavra, né? Como é que ele ia destruir e reconstruir em 3 dias? E João diz assim: isso falava ele, se referindo ao seu próprio corpo. Irmãos, o que os judeus tinham de mais importante era o templo. Jesus diz: eu sou o templo de Deus. Eu sou a casa de Deus. Eu sou o local de adoração. O que acontecia no período de Jesus? Havia o culto nas sinagogas. As sinagogas eram pequenos templos, né, que foram construídos aí no período posterior ao retorno do cativeiro. E nessas sinagogas havia a leitura da Escritura, o ensino da Escritura, a exposição da Escritura, os cânticos. As sinagogas se espalharam por toda Jerusalém, né, por todo Israel, e o povo adorava a Deus. Nós vamos ver no culto do primeiro século, né, de Jesus, que havia os votos e juramentos, como era o período, como aconteceu com Jesus na circuncisão. Havia uns cânticos, haviam pessoas que ficavam no templo, como a profetisa Ana, como Simeão, que adoravam a Deus noite e dia. Então havia cânticos, havia louvores, e tudo isso fazia parte da cultura de Israel. Ok? Os irmãos querem fazer alguma pergunta, querem comentar alguma coisa?
demos uma passada aí, passamos 20 minutos aí no Novo Testamento, no Antigo Testamento. E Novo Testamento a gente conhece melhor, né? Eu quis só dar uma passadinha no Antigo e depois a gente vai pro Catecismo. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fazer algum complemento? Essa é a hora, viu? Pô, Diego, quando tu começasse a falar no início, deu pra prestar muita atenção por causa de Bel, mas tu começou falando no Jardim do Éden, não foi? Em Adão e Eva, Sim. não foi? Uhum. Eu queria só recapitular como era o culto nesse período aí. Então, a gente tem pouca, porque o texto é narrativo, né? Então a gente tem pouca referência de como era. Mas na minha perspectiva, o encontro de Deus com o homem no jardim ao cair da tarde era culto. Era culto. Era o momento em que Deus era adorado. Porque o que é o culto, irmãos? Se não o encontro, né? E o que acontece no encontro de Deus com o homem, da criatura com o Criador? Acontece comunicação, acontece contato. Então eu diria para vocês assim, que o culto é o encontro sublime do Criador com a criatura. O culto é o encontro do Pai com os filhos. O culto é o encontro de Deus com o seu povo. Neste culto acontece o diálogo, a conversa. Veja que parte do nosso culto, ela é toda nós falando a Deus, né? Nós fazemos as orações, isso tudo porque somos, logicamente, primeiramente convocados por Ele, né? E aí, convocados, nós apresentamos a Ele as nossas orações de súplica, de petição, de confissão, oferecemos a Ele os nossos louvores, fazemos diante dele os nossos votos. E, numa segunda parte, Deus fala conosco através da pregação da palavra. É exatamente o que acontece num encontro, né? Quando você procura encontrar um amigo, alguém especial, existe ali um diálogo, né? Um monólogo é difícil, mas é chato, né? Mas um diálogo é muito bom, né? Então eu creio que aquele encontro ali de Adão de Adão e Eva, né? Com Deus no jardim, era com certeza um culto. Era um encontro para adorarem, para Deus ser adorado. Pronto, meu irmão. Foi maravilhoso, ficou muito bom essa definição aí. Beleza? Muito bem, irmãos. Então nós vamos agora caminhar um pouquinho para o Novo Testamento, tá certo? Em especial o Novo Testamento. Vamos fazer uma alusãozinha aqui ao Antigo, mas o nosso foco vai ser o Novo. Eu vou então, mais uma vez, compartilhar a tela. Nós vamos trabalhar de forma sistemática a partir da Confissão de Fé de Westminster. Presbítero Fábio, chegando aí agora. Seja bem-vindo, presbítero. Deus abençoe o senhor e o seu lar, em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Tela compartilhada. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, do culto religioso e do domingo. A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido, servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Muito bem. Essa é a primeira parte aqui do ponto, né? O que é que ele... Pastor, Pois não, não presbítero? aparece. A legenda aí não apareceu não. Tá falhando. Eu compartilhando. Não está compartilhada a tela, não, Não, é? não. Tá não, tá não. Ah, então vocês estão vendo o teto aqui, né? Eu acredito que sim. Deixa eu voltar novamente. Não compartilhar. Agora eu vou voltar para compartilhar a tela. Iniciar compartilhamento. Iniciar agora. E agora foi? Ok. Maravilha.
Muito bem. Eu li, então, a primeira parte aqui do ponto 1, tá certo? O que é que esse texto nos diz? O que é que o texto nos diz? Que existe um Deus que tem domínio sobre tudo, que é bom, que faz bem a todos, e que ele deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido, servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Nós cremos nisso. Cremos que Deus existe, cremos que esse Deus deve ser adorado, isso à luz da natureza, né? Lembra que a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos? É o Salmo 19. A criação, né, revela que existe um Deus que controla todas as coisas e que ele deve ser amado, adorado, servido, crido. Porém, aqui é essa parte que a gente vai entrar agora, ó, mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Muito bem, queridos. Isso aqui é o que os reformadores chamavam de princípio regulador do culto. O Diretório de Culto de Westminster definiu esse primeiro ponto aqui como o principal ponto quanto ao culto. Por quê, irmãos? É tão importante esse princípio? É um princípio básico e lógico. Meu presbítero aí, Severino Marte, é torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. É um clube da Série C aqui do Grande Recife, para quem não conhece, né? É um clube da Série C, está quase na Série D de novo, mas é o clube que o presbítero Severino gosta de torcer, tá certo? Ele não é um torcedor fanático, não, mas é um torcedor de Santa Cruz, né? Seu filho, Fábio, porém, é um torcedor do time chamado Esporte Clube do Recife. Foi campeão brasileiro em 87, campeão da Copa do Brasil em 2008, é o maior campeão de Pernambuco, do Norte e Nordeste. De fato, um time assim extraordinário, cuja escalação eu nem sei mais qual é, faz tempo. Mas Fábio é torcedor do Esporte Clube do Recife. Então imagina Fábio, porque gosta do Esporte Clube do Recife, no dia do aniversário do presbítero Severino, lá no mês de dezembro, ele vai e dá ao presbítero Severino uma camisa do Leão da Ilha. Aí ele é deserdado. Deixa de ser filho, se torna inimigo, né? Então, o princípio está claro, vocês entenderam ou não? O princípio é esse. É que quem é adorado é Deus. Então é Ele quem estabelece o que Ele gosta e o que Ele não gosta, o que Ele aprova e o que Ele não aprova. O modo aceitável de adorar a Deus, o Deus verdadeiro, é instituído por Ele mesmo e é limitado pela sua vontade revelada. Aonde a vontade de Deus é revelada, irmãos? Aonde a vontade de Deus é revelada? Me ajudem aí. Para nós, ela é revelada na própria Escritura, né? Perfeito. Observe que no começo do texto, os autores da Confissão de Fé de Westminster dizem que, à luz da natureza, nós reconhecemos que existe um Deus. A natureza não é capaz de nos revelar como este Deus quer ser adorado. É por isso que existem as religiões. Porque o que são as religiões? São
os meios que os homens criam segundo suas próprias imaginações ou invenções ou sugestões de Satanás para dizer nós estamos adorando a Deus. E aí nós ouvimos as pessoas dizendo, cada um adora a Deus da sua forma. Ou como um parente, né, que é de uma religião ligada aí a Umbanda, Candomblé, que diz assim, religião é a camisa que melhor lhe veste. Então eu cultuo a Deus do meu jeito e você cultua do seu jeito. Bem, isso é bem humano, né? Bem humanista. O que nós vemos nas escrituras é que Deus é quem estabelece o meio, as formas como ele quer ser adorado e não nós que fazemos segundo a nossa imaginação. Então, esse é o princípio regulador do culto. Tudo o que acontece no culto deve ser à luz da vontade revelada de Deus nas Escrituras. Não segundo as imaginações dos homens, não segundo as suas invenções, não segundo as sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, porque Deus é invisível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Vejam que os autores de Westminster precisaram colocar isso, né? Qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras, porque os homens são capazes de inventar muitos meios, muitas formas, segundo as suas próprias imaginações. Eis aqui, então, os textos bíblicos que corroboram para essa perspectiva. Deus é adorado verdadeiramente, da forma que ele mesmo institui e é limitada pela vontade revelada dele. Deixa eu ver mais alguém chegando aqui. Muito bem. Elisama é por outro aparelho, né, Elisama? Seja bem-vinda, viu? Novamente. Aí tu explica, tu tá descarregando. É porque o outro celular tá descarregando, pastor. A gente Beleza. mudou de celular aqui. Tranquilo. Ótimo. Muito bem. Então, irmãos, alguma dúvida quanto a esse primeiro ponto aqui? Aqui está estabelecido o princípio regulador do culto. Deus é adorado da forma como ele revela nas Escrituras. Verdadeiramente adorado na forma como ele revela nas Escrituras. Alguma dúvida? Por favor, manifestem-se. Querem comentar? Fiquem à vontade. Então, para provocar vocês aqui um pouquinho, o que é que vocês veem? O que é que vocês veem nas igrejas em geral de estranho às escrituras que acontece nos cultos por aí? O que é que vocês veem? Deixa eu provocar vocês um pouquinho. Pode Pastor, falar, viu? eu queria que o senhor desse um exemplo específico, assim, especificamente, Uhum, da forma que Deus quer ser adorado, né? Porque, vamos dizer assim, a gente sabe que tem várias igrejas que têm várias liturgias, né? De uhum, cultos, tal, formas de adoração. Então, assim, para mim ficou muito assim subjetivo, entendeu? Eu queria certo. entender assim melhor o que o senhor quer dizer assim. Claro que a gente sabe que existe salmo, existe louvor, existe, Uhum, mas assim, o senhor pode ser mais específico nisso? posso sim. Veja, na verdade eu diria assim, a partir de agora, a partir do ponto 2, é que a gente vai ser específico quanto à forma e os elementos que Deus instituiu para ser adorado. Então, eu diria para você assim, a sua resposta vem na continuidade aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhando aqui, eu vou deixar a provocação para surgir na mente de vocês aqui à medida que vocês forem vendo a forma como de fato a coisa deve acontecer no culto do Senhor. Bem, como é que Deus estabelece? Deus estabelece o seguinte, que o culto religioso
deve ser prestado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só a Ele. E só a Ele. Então esse é o primeiro ponto. Não existe culto a Maria, não existe culto a Santo José, São Pedro, São Paulo, não existe culto a homens, não existe culto a anjos, não existe oração a anjos. Então esse é o primeiro ponto. Culto religioso deve ser prestado a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E só a Ele. Ok? Veja que isso aqui já começa a divergir do que acontece nas igrejas católicas, por exemplo. Seja ela católica romana ou ortodoxa síria, onde eles adoram ícones, imagens. Deus não admite adoração se não for apenas prestada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ou seja, aquele ponto defendido pelos reformadores, soli Deo glória. Só a Deus seja dada a glória. Não deve ser prestado nem aos anjos. Então, o que é que os católicos nos ensinam? Vamos orar dizendo, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, tal, 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 tal. Não devemos orar aos anjos. Nós não devemos dizer, falar com Maria para que ela interceda por mim, porque jamais o filho vai negar um pedido da mãe. Isso é mentira. Nós devemos orar, adorar e prestar culto apenas ao Deus triuno, nem a qualquer outra criatura. Observe, nem a qualquer outra criatura. E aqui eu vou fazer uma referência interessante para vocês perceberem, às vezes, as aberrações que acontecem nas igrejas. Às vezes, em algumas igrejas, infelizmente, né? Infelizmente. Graça e paz, Ju, seja bem-vinda. Amém. Deus te Só consegui abençoe. chegar agora porque eu acabei de acabar minha aula online, né? Beleza, Ju. Seja bem-vinda. Estamos na Confissão de Fé de Westminster, estudando sobre o culto cristão, né? Culto reformado. E estamos agora, passamos do primeiro ponto, né? Que é o princípio regulador do culto, que diz que Deus deve ser adorado da forma que Ele mesmo estabelece, apenas do jeito que Ele prescreveu, revelado nas Escrituras. Esse culto deve ser prestado a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e só a Ele. E aqui eu estava fazendo uma referência com relação aos romanos, que adoram aos santos, aos anjos, a Maria. E aqui eu lembrei da oração que é feita, né? Santo anjo do Senhor, nós não devemos orar aos anjos, né? Eles são verdadeiros, eles são ministros de Deus, são servos da igreja, mas não são dignos de adoração. Nós não vemos nas escrituras oração aos anjos, nem também aos santos. Os nossos irmãos, por mais heróicos que eles tenham sido, eles não são mediadores entre nós e Deus. A Bíblia diz que há apenas um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Não sei como é que os católicos interpretam esse texto. É difícil, viu? E nem a qualquer outra criatura. Aqui eu lembrei de que muitas vezes nos cultos em algumas igrejas, se for aniversário do pastor, aí danou-se. Aí tira o púlpito do meio, aí bota o pastor lá na frente. E as irmãs vão cantar para o pastor, o coral vai cantar para o pastor, a comissão vai cantar para o pastor, e o pastor vai ganhar um terno, e o pastor vai ganhar um presente. E o culto é todo voltado para o pastor, a pregação é voltada para o pastor. Vocês já devem ter observado isso em alguma igreja acontecendo. Ou então se muda toda a liturgia para atender uma demanda cultural. Por exemplo, é Dia das Mães. Então a mensagem tem que ser sobre a mãe, os cânticos têm que falar de mãe,
E tudo. E aí a gente tem Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia do Pastor, Dia dos Presbíteros, Dia do Diácono, Dia da Mulher do Pastor. Então é quase que na metade do ano, metade do ano é culto a Deus e outra metade é culto às personalidades. E Deus não admite isso, irmãos. O culto é só a Ele. O que é que nós fazemos lá em Fragoso? Nós fazemos o culto normal. Pode ser Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Vovô, Dia da Vovó, Dia das Crianças. O culto é a Deus. Ele tem que ser feito inteiramente. Após o culto, aí a gente pode fazer homenagem às mães, aos pais, às crianças, fazer um quebra-panela, tomar um cafezinho, fazer uma apresentação para os professores, dia do professor, dia da criança, seja lá o que for. Mas o culto, ele deve ser prestado somente a Deus. Aqui eu creio que vocês já identificaram alguma coisa, né? Elisângela, já conseguiu identificar alguma coisa aí? Sim, pastor, com certeza, né? E assim, se for realmente a questão de ser personalizado, não vai faltar oportunidade, porque hoje em dia tem datas para tudo, né? Tem dia de Tem, tudo. tem. Né? Então, realmente, isso assim é importante. Eu pedi para o senhor ser específico, porque, Uhum. assim, em relação a essa questão de personalizar o culto, como eu passei por muitas igrejas, então assim, não tinha essa visão. Uhum. Mas eu concordo, principalmente, eu não vou citar a igreja, né, Léo? Pelo amor de Deus. Desculpa aqui, irmão. Não deu para ouvir, não. Mas assim, eu concordo, né? Abriu meus olhos assim de entender isso e separar, porque passa a ser uma prostituição Uhum. da adoração e realmente você mistura isso e Perfeito. eu caí muito nisso, né? Então assim, para mim foi muito esclarecedor agora. E, Consegui daqui, identificar. e a gente vai conseguir identificar mais coisas aqui, viu? Vocês vão perceber coisas interessantes. Então Ô, vejam, foi não, pastor, presbítero eu Severino? não sei se, certo, eu não sei se na relação das referências bíblicas está aí Êxodo 20, que são os 10 mandamentos, né? Uhum. Se não Tá estiver, não. eu gosto, não, né? Então eu gostaria de ler somente o versículo 5, Êxodo 20, Tá na, versículo tá 5. na, tá na referência do primeiro ponto aqui. Êxodo Aí 20, está? de 4 a 6. Mas o senhor pode Ah, ler pronto. pra gente. Pronto, eu não tinha visto, de 4 a 6, Isso. posso ler? Pode. Pronto, eu não tinha visto. Pode ler. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Pronto. Por eu não ter visto a referência, eu Foi me ative ótimo, né? mais ao 5, né? Porque não adorarás nem lhe darás culto. Então, foi aí que eu me prendi para poder também colaborar, né? Perfeito, perfeito. E veja a reivindicação de Deus, né? Ele diz: sou Deus zeloso. Zeloso. Lembra daquele texto que a Bíblia fala que Deus tem ciúme da sua glória? Então você imagina um culto que é convocado por Deus, ao invés de ele ser adorado, o homem se tornar o centro. Isso tem a ver, irmãos, eu citei um exemplo, né? De que às vezes em algumas igrejas se ora aos anjos, em algumas igrejas se ora aos santos, né? Como os romanistas fazem. Mas também em muitas igrejas se adora a homens, né? Eu sei que tem muito daquela história de, mas é porque a gente tem que honrar, tal. Podem honrar, mas o culto não. O culto é sagrado, o culto é de Deus. O culto é só a Ele. O culto não deve ser a homens. Mas também isso nos lembra um aspecto importante do culto. É que
Deus deve ser o centro. As canções também, elas precisam ser voltadas para Deus como centro. As orações devem ser voltadas para Deus como centro. Então, quando no ponto 2, a nossa confissão diz que o culto deve ser prestado a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e só a Ele, isso tem a ver com toda a liturgia. Então, a gente tem visto muitas canções antropocêntricas que falam apenas para massagear o ego dos homens, dos crentes, né? E pouca música que glorifica e que honra ao nome de Deus. Então isso deve também ficar sob nossa atenção. A confissão continua dizendo, nem depois da queda deve ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro senão Cristo. Senão Cristo. Então esse é um ponto importante, né? Após a queda, o homem precisou de um mediador. Jesus Cristo é esse cordeiro que nos faz a mediação. Então não é Maria, não são os santos, não são os anjos, há apenas um mediador que leva a nossa oferta a Deus, que leva as nossas orações a Deus, que leva as nossas súplicas e os nossos clamores a Deus. E esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, homem. Ok? Vamos então caminhando. Deixa eu dar as boas-vindas aqui ao irmão missionário Felipe Pinheiro. Graça e paz, Felipe. Graças a paz, pastor. Boa noite a todos. Boa noite, meu irmão. Tá de mudança aí, né? Eu tô aqui na casa que a gente vai se mudar, limpando, lavando tudo aqui. Legal, legal. Desculpa aí. Deus abençoe. Nada, meu irmão. Deus abençoe vocês. Força aí. Amém. Muito bem. Irmãos, ponto 3. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre um elemento importante do culto. A oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens. E para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio do seu Espírito, segundo a sua vontade, e isto com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, porque pode ter oração silenciosa, né? Deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes. Opa, vamos lá? Agora vamos conversar um pouquinho aqui, viu? Eu quero ouvir vocês. No ponto 3, então, o que nós já percebemos é que a oração já é uma premissa, né? A oração é parte do culto. Ou seja, ela é um elemento do culto cristão. E Deus exige que todos os homens orem. Tranquilo até aqui? Muito bem. Deus exige que todos os homens orem. Todos os homens. O que é orar, irmãos? Orar é falar com Deus, é conversar com Deus, é dirigir-se a Ele. Essa oração, ela pode ser por vários motivos, né? Ela pode ser oração de ação de graça, ela pode ser oração de súplica, ela pode ser oração de confissão, ela pode ser oração de intercessão. Então, os motivos, né, da oração são variados, ok? Agora, para que ela seja aceita, então existem orações que são aceitas e existem também orações que não são aceitas. Para que sejam aceitas por Deus, elas devem ser feitas em nome do Filho. E é por isso que nós, ao orarmos, dizemos no final da nossa oração, em nome de Jesus, amém. Isso é mais do que dizer um nomezinho, né, no final da oração, como se fosse um nomezinho, uma palavrinha mágica, para que a nossa oração seja aceita, né? Quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos
vindicando um, um intercessor por nós. Alguém que, em nome de quem nós temos a garantia de que as nossas orações serão ouvidas. Veja se você entende o que eu estou falando. Nós nos dirigimos, se nós fôssemos nos dirigir agora, suponhamos, né? Que nós fôssemos nos dirigir agora ao presidente da República. Alguém importante, né? Ocupado, enfim. Se nós quiséssemos falar com o presidente agora, nós conseguiríamos? Possivelmente não, né? Mas se nós fôssemos falar com o presidente em nome de Onyx Lorenzoni, que é um ministro que está com ele aí desde o princípio, né? Já foi da Casa Civil, já foi da Secretaria-Geral do Governo e tudo mais. Agora eu acho que é Previdência, Cidadania, alguma coisa assim. Possivelmente, pelo gabarito aí do ministro e por ser ministro, nós conseguiríamos uma audiência ainda que pequena, né? Com o presidente da República. Então, usando aí desse exemplo simplesinho, né? Nós poderíamos fazer a mesma alusão. Jesus Cristo é aquele que é capaz de, pela sua obra vicária, nos conduzir à presença de Deus como mediador. É por isso que ele é o único mediador. Maria não fez o que ele fez. Os santos não fizeram o que ele fez. É por isso que Jesus é um mediador e um intercessor poderoso, eficaz. Quem é que nos auxilia nas nossas orações? É o Espírito Santo. Romanos 8 diz isso, né? Por que o Espírito Santo nos auxilia? Porque o Espírito Santo perscruta e conhece o nosso interior. E ele é o próprio Deus. O Espírito Santo também, ao lado de Cristo, né, juntamente com Cristo, intercede por nós com gemidos inexplicáveis, inclusive a Escritura nos diz. O Espírito Santo, enquanto nós oramos, ele seria, ou ele é, eu diria, num termo mais popular, ele é como se fosse um intérprete dos nossos corações a Deus. Deixa eu citar um exemplo aqui para vocês. Vocês sabem bem da história de Jó, conhecem a dor de Jó, né, revelado nas Escrituras, e vocês viram que Jó, durante a sua dor, o seu lamento, Jó disse umas coisas assim para Deus bem pesadinhas, não foi? E por que Deus não fulminou Jó diante de tantas coisas que Jó disse para Deus? Na sua pouca compreensão do que estava acontecendo, na sua dor. Porque o Espírito Santo era aquele que traduzia a oração de Jó. É como se o Espírito dissesse assim, pai, ele está sofrendo muito. O que ele está dizendo aí, na verdade, é isso aqui, ó. Então o Espírito Santo continua fazendo esse trabalho por nós. Às vezes nós não conseguimos nem dizer palavras, mas o Espírito sonda o nosso coração e leva à vontade de Deus. As nossas orações também devem ser segundo a sua vontade, a vontade de Deus. Com a certeza de que se nós pedirmos segundo aquilo que Ele quer, Ele nos ouve. Esta oração deve ser feita com... Vamos lá agora. Eu quero interagir com vocês aqui um pouquinho, tá? A partir de agora. As orações no culto público, as orações do culto religioso devem ser feitas com inteligência. O que significa a oração com inteligência? Alguém abre o microfone aí e me responda. O que é a oração com inteligência? Tem que ser racional, né? Oi? Pensado, racional. Que seja racional. Como o próprio termo diz, que use o intelecto.
Porque nós somos seres intelectuais. Nós somos seres inteligentes. Nós não somos animais. Nós somos homens, coroa da criação. A nós foi nos dado intelecto, poder de raciocínio. Então nós devemos orar a Deus coisas que sejam fruto da nossa inteligência, do nosso intelecto. Isso não quer dizer que deve ser frio. Não é uma oração intelectualizada, por assim dizer. Mas é uma oração que use o intelecto. É uma oração que tenha começo, meio e fim. Uma oração que tenha um propósito lógico. Uma lógica racional. Que possa ser compreensiva. Que ao final dela, as pessoas possam dizer amém. Senão é impossível dizer amém a algo que não se consegue entender. Ok? No nosso popular aqui, a gente usa o termo conversa beba, né? Então, às vezes, menino novinho, tem muito dessas conversas, né? Que sai misturando os assuntos todos, você não consegue entender nada que ele falou. Então, é típico de menino. À medida que vai crescendo, vai formulando pensamentos e frases que mostram que ele tem intelecto. Então, a oração deve ser feita com inteligência. Muito bem. A oração também deve ser feita com reverência. O que seria isso aí? Qualquer irmão pode me ajudar, viu? Respeito. Bem. Muito bem. É um sinônimo. E claro, quando nós lembramos aí dos termos reverência, respeito, nós estamos cientes de que estamos diante de um Deus que é santo, santo, santo. Isso significa que nós devemos nos portar a Ele usando palavras de respeito, né? Que honrem o seu nome. Que o seu nome é santo. Então, me preocupa muito assim quando às vezes as pessoas acham que tem muita intimidade com Deus, né? Até o ponto de chamarem de o cara lá de cima, né? Coisas desse tipo assim. Não é assim que nós devemos nos referir ao Senhor. Devemos chamá-lo de Senhor, Pai. Ok? Humildade. Por favor, alguém me ajude aí. Como é que nós podemos orar com humildade? Reconhecendo ser um ser limitado, né? Muito bem. Quando nós reconhecemos que Ele é grande e que nós somos pequenos, que nós não temos nada para lhe oferecer, né? Que tudo vem dele. Muito bem, presbítero. Mais alguém? Fervor. Presbítero Fábio, ainda não ouvi sua voz. O que seria uma oração com fervor? Ô, pastor, boa noite a Boa todos. noite, irmão. Graças e paz. Se o senhor puder afastar um pouquinho o microfone, fica melhor o som. Assim tá bom? Mais um pouquinho, por favor. Melhorou? Melhorou, perfeito. Pronto. Eu estava dizendo que, em primeiro lugar, desculpa a demora, é que eu realmente cheguei tarde. Fui resolver uma coisa pessoal, cheguei um pouco mais tarde. Sem problema, presbítero. Com fervor, o fervor fala com força, com verdade, né? Com realidade, conhecedor de que realmente a gente está se dirigindo ao Senhor, a alguém poderoso, soberano, que realmente verdadeiro, né? E que vai realmente nos atender. Aí esse fervor, eu creio que é assim, com toda a força, usando toda a força da sua fé, do seu amor, da sua crença, do seu conhecimento em relação ao Deus ao qual estamos orando. Muito bem. Maravilha, maravilha. Eu sempre quando lembro essa palavra fervor, eu lembro de ferver, né? Isso, bem E apropriado. aí, é apropriado, né? E aí eu lembro que isso tem a ver também com os nossos sentimentos. Porque nós somos seres sentimentais. A oração deve ser de toda a alma. Você não vai imaginar que
os salmistas, quando clamavam assim, naquele clamor profundo da sua alma, estavam, sei lá, né, frios, né? Não, é o clamor mesmo, é o lamento. Mas tem hora que nas orações a gente chora, tem hora que nas orações a gente clama, e é colocar de fato a alma para fora. Não é uma simples performance, né, externa, mas é resultado de uma alma que clama. E nós devemos nos apresentar a Deus com fervor. Muito bem. Fé. O que seria orar com fé? Me ajudem aí. Com confiança, com a certeza plena de que Ele está ouvindo e está cuidando de nós. Amém. Eu complementaria, Léo, dizendo aí que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Lembra desse texto da Escritura? É isso mesmo. Nós não podemos, irmãos, orar a Deus verdadeiramente se nós não tivermos fé. A certeza das coisas que não se veem, convicção de fatos que se esperam. Né? Nós não podemos orar a Deus como se nós estivéssemos orando ao vento, ao vácuo, ao nada. Nós estamos falando com uma pessoa, Deus existe, está perto de nós, Ele é real. Os nossos olhos, ainda que não o possam enxergar, Ele é mais real do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Além disso, a nossa oração deve ser com amor. Que seria orar com amor? Quem me ajuda aí? Deixa eu ajudar vocês. Quando a gente fala de amor aqui, é um amor amplo, né? Eu diria que nós devemos apresentar a Deus orando com amor, deve ser reconhecendo que a Ele nós devemos devotar todo o nosso amor, tudo que nós temos, a nossa dedicação. E também a hora amar o nosso próximo. Eu diria que esse amor aqui tem a dupla, né? O duplo sentido. O amar a Deus, todo o coração, de toda a alma, de toda a força, com todo o entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. E perseverança. A Bíblia diz que nós devemos ser constantes na oração. Na oração devemos ser perseverantes. Então, veja, como o que Deus exige de nós nas nossas orações, no culto público, no culto devido a Ele. E é claro que isso aqui também serve para o culto particular, né? Que nós devemos nos apresentar a Ele com orações que sejam dirigidas somente a Ele. Ele exige isso de todos os homens. Nós fazemos no nome de Jesus, com auxílio do Espírito Santo, orando ao Deus Pai, segundo a sua vontade. Onde é que a vontade de Deus é revelada? Nas Escrituras. Então nós aprendemos a orar a partir das Escrituras. E isto com inteligência, reverência, humildade, fé, fervor, amor e perseverança. Se essa oração for vocal, ela deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes. Opa! Dos que estão presentes. Se a oração for vocal, for pública, for em alta voz, ela deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes. O que é que isso significa aqui, irmãos? Podem me responder aí, viu? Cadê o... Pastor, Cadê o... Pois não. eu acho que está claro aí, né? Mas só complementando mesmo, né? E durante o estudo de hoje, o senhor também já falou, né? Que seja, e foi um dos irmãos, né? Usando o texto de Romano, né? Do culto racional, que as pessoas circunstantes, as pessoas que estão participando do culto, possam entender o que está sendo pedido, né? A ponto de dizer amém. Ou o que está sendo oferecido, né? Se for uma oração em ação de graças, mas que seja uma oração que seja compreensível a ponto de quem está ouvindo possa concordar com aquilo que está sendo dito, né? Muito bem. Eu acho que O contrário,
o contrário do que o senhor está falando também é verdadeiro. Caso haja no culto uma oração proferida numa língua em que nós não conhecemos, nós não podemos dizer amém, se nós não entendemos o que está sendo dito. Paulo fala sobre isso. Embora Antes, pareça... Pois não, peraí. porque os católicos romanos antes, né? As missas eram feitas em latim, né? Muito bem. E os participantes da missa não entendiam nada, né? Uhum. E me fez lembrar isso agora, né? Perfeito, era Era, exatamente esse o ponto que eu ia tocar. pronto, a Porque missa todinha não a entendia. confissão foi escrita no período pós-reforma, né? Então o catolicismo não apenas cultuava na língua que o povo não entendia, que era o latim, que era quase obsoleta naquele período, ficava restrita apenas aos padres e aos alguns padres e aos sacerdotes, os bispos e tudo mais. Então, o povo em si, além de não ter a Bíblia na sua própria língua, que era uma defesa da Igreja Católica, da Igreja Romana, também não fazia o culto na língua do povo. Então, é exatamente nesse contexto aqui que os teólogos de Westminster combatem. Parece, quando nós lemos hoje, que eles estão falando das línguas estranhas dos pentecostais, né? Mas não é. Embora também sirva. Porque o princípio é o mesmo. A igreja só pode dizer amém para aquilo que compreende. Se não há compreensão, não há como dizer amém. Na história da igreja, um dos mais importantes nomes que defendeu a Bíblia na linguagem do povo e o culto na língua do povo simples, foi um teólogo chamado John Huss. Se vocês tiverem curiosidade, tem um filminho sobre ele no YouTube, John Huss, né? Huss, né? Que é o Huss. John Huss foi, depois de John Wycliffe, né? Um dos teólogos que mais incentivou a reforma protestante. John Huss foi morto em praça pública porque pregava na língua que o povo conseguia entender. E à medida que o povo entendia, o povo se revoltava contra os desmandos da Igreja Católica. Até o ponto que os romanos, então, fecharam a igreja de John Huss. Era uma igreja numa cidade, numa área rural, só havia camponeses, e acabou que, pelo fato da igreja estar fechada, e tudo que se podia fazer se fazia por meio da igreja. Lembrem aqui que é um período em que não havia separação igreja e Estado, né? Então, se uma criança nascia, ela só podia receber a certidão do nascimento se fosse por meio da igreja. As pessoas só poderiam enterrar os seus mortos de forma digna, religiosa, se fosse na igreja. Então, para pressionar John Huss, o que é que a igreja romana fez? Fechou a igreja e disse, enquanto John Huss pregar na língua que o povo entenda, nós não vamos deixar a igreja ser aberta. Resultado, o povo acabou pressionando para que John Huss saísse daquela paróquia e depois ele foi levado para a Inquisição. E a Inquisição o condenou e John Huss foi morto em praça pública. Por quê? Porque John Huss queria pregar e orar na língua do povo. Aí hoje a gente vê, ao contrário, né, ao contrário do que foi a luta histórica, as pessoas querendo orar em línguas na igreja. Todo esforço de Deus na história para se revelar às pessoas, aí agora, eu digo agora porque esse movimento, né, surgiu basicamente de 100 anos para cá, né, 100 e poucos anos para cá, a reforma tem 500 e a igreja tem 2000, né?
Aí vem esse povo pentecostal e diz assim, o importante é falar em mistério. Quanto menos você entende, é que mais santo você é. Não é um negócio estranho, né? Se algum irmão quiser comentar, fica à vontade, viu? Senão eu vou passar para o terceiro ponto. Acho que é o quarto, né, pastor? Quarto, perdão, quarto. Algum irmão quer comentar sobre esse ponto que eu falei agora? Só a questão também, né, pastor, do quanto nós temos que entender a responsabilidade também de pregar aos povos não alcançados e outros povos sobre como devemos também nos preparar, né? Isso nos mostra, né? Então, ao povo que a gente vai pregar o evangelho, que nós possamos nos preparar para aprender a língua, né, local, e aí Sim. mostrar que o quanto a responsabilidade, né, de nós buscarmos estarmos como obreiros prontos, né, como Paulo fala em Colossenses 2, né, entregarmos perfeitos no Senhor para a gente poder ser de todo proveito na obra dele. Né? Perfeito, Felipe, perfeito. É sempre bom ter um missionário, tá vendo, no grupo? Porque eu não havia me lembrado do aspecto missional, mas Felipe fez questão aqui de nos lembrar. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A gente vai falar sobre a palavra na próxima lição. Mas para que as pessoas possam dizer amém, elas precisam compreender. E para que nós possamos adorar a Deus junto com os povos, as nações que não conhecem ao Senhor, é necessário o aprendizado da língua. Você imagina Ashbel Green Simonton, em 1858, 59, vindo para um Brasil, né, com uma língua totalmente diferente, as lutas que eles tiveram para poder aprender a nossa língua, que segundo dizem é uma das mais difíceis, né? Então você imagina como era em 1858, devia ser mais difícil ainda. Mas todo o trabalho naquela época, né? Isso. E sem os recursos, né? Sem os recursos que nós temos hoje e tudo A mais. língua ainda não era escrita praticamente, né? Uhum. Você imagina aí quando você vai para um povo de língua ágrafe, né? Eu estava comentando um dia desse sobre o pastor Ronaldo Lidório no livro dele Concombas, lá em Gana, na África, onde ele precisou aprender a língua do povo, que era ágrafe, não tinha nada registrado, nada que alguém pudesse compreender. E Deus usou ali em pouco mais de 5 anos, ele conseguiu grafar todo o alfabeto e deixar a linguagem organizada para a produção do Novo Testamento. Hoje eles já conseguiram avançar até em alguns livros do Antigo Testamento. Mas isso mostra, de fato, Felipe, o caráter missional, né? Deus quer se revelar às nações. E não é justo que quando a oração for feita a Deus num culto, se fale numa língua que as pessoas não possam entender, compreender e dizer amém, visto que nós somos seres racionais e o culto deve ser racional também. Muito bem. Ponto 4, para a gente encerrar esta noite. A oração deve ser feita por coisas lícitas e por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro, mas não pelos mortos, nem por aqueles que se saiba terem cometido o pecado para a morte. Bem, vamos trabalhar aqui esse ponto. Eu quero ser breve, mas preciso deixar a coisa bem clara para vocês aqui. Em primeiro lugar, a oração deve ser feita por coisas lícitas. A gente já tem esse princípio no texto anterior, que diz que a oração deve ser feita segundo a vontade de Deus. Nós não podemos orar pelo que Deus não autoriza. E devemos orar por todos os homens. Essa é uma defesa que Paulo faz, escrevendo a Timóteo, dizendo que nós devemos orar por todos os homens, todos, inclusive aqueles que estão instituídos de autoridade, para que nós tenhamos vida mansa e tranquila, com todo o respeito. Ok?
Então, a gente precisa orar pelo Talibã, a gente precisa orar pelos governantes. Você pode gostar ou não gostar, você pode ser do lado A, do lado B, do lado C, ou da terceira via, seja lá qual for a sua opção política, nós precisamos orar pelos que governam, por todos os homens. Já deixo aqui para vocês aqui o nosso sinal de honestidade, né? Nós, na última eleição há 4 anos, nós oramos pelo presidente eleito, né? Logo após a eleição, nós oramos pelo presidente Bolsonaro. E se alguma pessoa pensa assim, porque o pastor gosta de Bolsonaro, vamos ver se outro candidato for eleito, a gente vai orar na igreja. Vai sim, vai sim. Vamos orar, vamos levar a bandeira do nosso país, vamos cantar um hino do nosso país e vamos orar pelo presidente que foi eleito. Por quê? Porque a nação é maior do que os homens, né? E porque Deus ordena que nós oremos por todos os homens, para o nosso benefício. Até porque os governos não existem como um fim em si mesmo. Eles existem para o benefício do povo, ou pelo menos deveria ser, né? Nós podemos orar pelos homens que existem, podemos e devemos orar pelos que existam no futuro. Podemos orar pelos filhos até que ainda não temos, pelos netos que ainda não temos. Mas não orar pelos mortos. E aqui você sabe que isso é uma grave cutucada na igreja, né? Romana, que orava pelos mortos. Orava para quê? Para que os mortos subissem, né, do purgatório para o céu. Nós não devemos orar pelos mortos. E nem por aqueles que saibam-se ter cometido pecado para a morte. Essa questão de pecado para a morte está lá em 1 João, capítulo 5, verso 16. Vamos dar uma olhadinha, se vocês estão com a Bíblia de vocês aí aberta. O que é que diz 1 João? Capítulo 5. Primeira João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Não digo que rogue. Bem, o que seria aí esse pecado para a morte? Esse pecado para a morte, segundo a maioria dos teólogos, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado para a morte aí é a negação grave de que Jesus Cristo faz obras pelo espírito de Belzebu, como alguns admitiam no tempo em que o Senhor Jesus esteve entre nós. É o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, da blasfêmia contra Deus. Por esses, nós não devemos nem rogar. É difícil isso, né? Porque a gente sempre pensa que todo mundo pode ser alvo, né, da misericórdia de Deus. Mas há pessoas que foram destinadas para este fim mesmo e que vão cometer como fruto dessa sua natureza palavras terríveis contra Deus. Eu me lembro, por exemplo, daquele cantor pernambucano que no Festival do Inverno de Garanhuns, usando dinheiro público, né, proclamou: Jesus é travesti, Jesus é viado. Vocês devem lembrar desse, não sei se é Johnny Rocker, alguma coisa assim. Então, por esses tipos, nós não devemos nem rogar. Ok? Muito bem. Os irmãos têm alguma dúvida? Alguma dúvida, algum comentário? Fiquem à vontade, essa é a hora. Pastor, um esclarecimento também. Eu já ouvi também dizer que nesse grupo aí, se
se encaixam aqueles que cometem o suicídio. É isso Não. ou está fora de contexto? Está fora de contexto. Na verdade, quem comete suicídio a gente não deve orar porque já morreu, né? Ok? É, mas Mas não e seria, até dentro... não Sim, seria o suicídio pecado para a morte, não. não seja Alguém. pecado para a morte. Não, Certo, não, certo. não seria. Ok. Muito bem, irmãos. Olha, nós estamos, já são 9h40, né? Estamos aqui já no encerramento. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento para poder falar melhor com vocês. Essa então é a primeira parte do nosso estudo, o culto reformado. Semana que vem a gente continua com a segunda parte, seguindo aí com o material a Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 21. E também eu vou usar na próxima semana um pouco da história do culto reformado, ok? Então a gente vai entrar um pouquinho no final da parte sistemática teológica da Confissão de Fé de Westminster. Nós vamos discutir um pouquinho também à luz da história da reforma, tá bom? E claro, fazendo alusões com o culto contemporâneo. Acredito que vai ser de bom tom para nós analisarmos o culto que nós prestamos e as bases que nós temos para prestar o culto da forma como nós prestamos segundo as Escrituras, tá bom? Não, pastor, mas eu queria só, antes de encerrar mesmo, voltar ao assunto de não orar pelos mortos, né? Eu estou Sim. com uma dúvida aqui, só a complementar. Quando o senhor falou não orar pelos mortos, era baseado mais na igreja romana, porque Uhum. entende que eles ficam no purgatório, coisa desse tipo, né? Para que Deus lhe dê a salvação. Isso nós sabemos que não. Mas mesmo quando morre um cristão, Sim. né? Por que não devemos orar por eles? Por ele? Porque a história deles já foi concluída, né? Já há uma conclusão. Após a morte, a Bíblia diz, segue-se o juízo. Então não há nada que nós possamos interceder. Qual seria o conteúdo da nossa oração por alguém que já morreu em Cristo? Se for alguém que não morreu em Cristo, né, os mortos não em Cristo, né? Nós poderíamos orar, ó Deus, ele está no inferno, mas livra ele de lá, tal, tal. E Jesus já disse que isso não é possível, né? Lá naquela parábola do rico e de Lázaro, a gente vê que o rico queria até mesmo voltar, né, para contar para os seus que não era um bom lugar onde ele estava e Deus não permitiu. Se for pelos crentes, como a Bíblia diz que o morrer é lucro, eles já estão no lucro, não tem nem como pedir eles. Na verdade, quem precisa de intercessor somos nós. Esse intercessor é Jesus. Nós que estamos aqui ainda, porque estar em Cristo é incomparavelmente melhor. Não há nada que nós possamos pedir por eles que eles já não estejam melhores do que nós. Ok, tá, obrigado. Amém. Muito bem, irmãos. Então, na próxima semana, próxima segunda-feira, nós estaremos conversando sobre outros elementos do culto a partir das Escrituras. O ponto 5 do capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster. Vamos dar uma olhadinha no culto pós-reforma, as transformações que a reforma protestante, ou as reformas, né, que o movimento protestante fez ao culto, e também fazer alguns paralelos com o culto contemporâneo, o que tem acontecido nas igrejas e por que nós defendemos o culto da forma que nós defendemos. Tá bom? Vamos orar? Querido Senhor, nós te bendizemos por mais uma noite, te rogamos as tuas bênçãos sobre nós, te louvamos, Pai, porque nós não precisamos invencionar absolutamente nada quanto ao culto que nós devemos prestar a Ti. Tudo já está revelado. Nós devemos apenas cumprir aquilo que o Senhor deseja e da forma como o Senhor deseja ser adorado. Abençoa-nos, dá-nos a graça de sermos submissos a Ti e fazermos somente a Tua vontade. E que assim o nosso culto seja uma oferta agradável a Ti.
em nome de Jesus. Amém. Amém.